Tarefa de hoje, fundos imobiliários, rapidamente. 3, 2, 1, vamos embora. Olá pessoal, aqui é Eduardinho do site Carteira Rica. No vídeo de hoje a gente vai abordar o tema dos fundos imobiliários que estão tão em voga ultimamente. Após a alta recente que tiveram, a alta expressiva, será que ainda vale a pena adquirir fundos imobiliários? Essa é uma questão que está tirando o sono de muita gente que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, para entrar nesse assunto eu vou comentar com vocês uma entrevista recente do Luiz Barsi. O Luiz Barsi é um dos maiores investidores fundamentalistas do Brasil. E o que ele dizia nessa entrevista que eu li? Que, apesar de ter uma grande participação em Banco do Brasil, ele não estava muito confiante com o retorno dessa participação em sua carteira, apesar de estar muito confiante nas operações do banco. E por que ele dizia isso? Porque se você é um investidor, você tem que levar em conta não somente a qualidade do seu ativo, mas também o valor pelo qual esse ativo está sendo negociado. Porque como o retorno sobre o investimento leva em conta não apenas o retorno, mas o investimento, então é uma fração, você divide o retorno pelo investimento, quanto maior o investimento necessário para um retorno, menor o seu retorno percentual, o seu retorno relativo. Então, quanto mais você investe, mais é necessário que esse investimento traga retorno para que essa relação não fique desequilibrada. Então, muitas vezes, o investimento pode ser bom para uma pessoa e ruim para outra, o mesmo investimento, dependendo de quanto cada uma pagou pela sua participação. Então, Barsi dizia que devido à alta muito expressiva das ações desse banco, ele não esperava que aquilo ali fosse render mais muito bem no curto e médio prazo. Bom, e o que isso tem a ver com os fundos imobiliários? Duas coisas. Em primeiro lugar, isso serve de um alerta. Não é porque eles tiveram uma alta rentabilidade no passado recente que eles vão continuar tendo uma alta rentabilidade no futuro próximo. Então é necessário tomar algumas cautelas para se certificar de que isso vai ocorrer. Quais seriam algumas dessas cautelas? Uma dessas cautelas seria, por prudência, antes de adquirir um fundo, estimar quanto está saindo o metro quadrado em cada imóvel daquele fundo. Então você pode partir de uma avaliação feita pela administradora daquele fundo e atualizar aqueles valores de acordo com o valor de mercado atual daquele fundo, ver quanto está sendo negociado ali mais ou menos o valor do metro quadrado em cada imóvel desse empreendimento. Se o fundo for um fundo de apenas um imóvel, isso é mais fácil de calcular. Se for um fundo com centenas de imóveis, aí já fica praticamente impossível de calcular. Então vai depender aí de cada fundo, mas seria algo prudente fazer esse cálculo e comparar com o metro quadrado da região em que aquele imóvel se encontra, levando em consideração, claro, o padrão construtivo, ok? Em segundo lugar, vem a questão da abstração. Como os fundos imobiliários oferecem um fluxo de renda relativamente seguro, muitas vezes eles são avaliados a partir desse fluxo. Então, se forem fundos imobiliários chamados de papel, eles são 100% avaliados a partir desse fluxo, e se eles forem fundos imobiliários de tijolo, eles são muito avaliados a partir desse fluxo. E qual o percentual de influência desse fluxo na avaliação do fundo imobiliário, na valorização de um fundo imobiliário? Bom, eu fiz uma planilha estatística comparando o índice IFIX com o valor da LTN 2023, atualmente Tesouro Pré-fixado. Fiz a correlação e o R-square, ou seja, o índice de determinação entre essas duas variáveis, considerando a LTN como independente e o IFIX como uma variável dependente da LTN. E eu cheguei à conclusão que 85% da variação do IFIX se deve à variação na LTN. No caso, eu usei a 2023. E o que essa coisa de estatística demonstra? Demonstra que a maior parte da valorização que os fundos imobiliários tiveram em 2017 estava vinculada diretamente à queda nos juros. Então, se você assistir esse vídeo até o final, eu vou dar aqui uma estratégia de investimentos em fundos imobiliários direta e certeira, embora seja de um pouco complicada a execução em termos matemáticos, em termos de acompanhamento do mercado. Mas aí a gente pode buscar ferramentas para facilitar esse acompanhamento
e a gente espera que o Capitu logo englobe esse tipo de cálculo, esse tipo de indicação a partir de análises estatísticas. Bom, então lá mesmo no Capitu, que é o nosso fórum gratuito de debate sobre investimentos, cujo link vai ficar aqui abaixo, uma das pessoas comentou sobre investir em imóveis. Ah, mas eu tive um retorno de 40% no ano passado sobre o meu investimento em fundos imobiliários. Por que eu vou esquentar a cabeça lidando com imóveis físicos? A questão é justamente que os fundos imobiliários tiveram essa valorização tão grande justamente devido à variação nos juros. Então os juros caíram, não havendo mais expectativa de queda nos juros, não há mais o que se esperar nesse vetor de valorização para os fundos imobiliários. O que poderia trazer para os fundos imobiliários valorização de agora em diante? A valorização do seu lastro, ou seja, dos imóveis em si. E como a precificação no mercado de imóveis é mais lenta que nos fundos imobiliários, então ainda dá tempo de ter bons ganhos no mercado imobiliário, enquanto nos fundos imobiliários o ganho agora é esperado um ganho de mercado, então não um ganho excepcional. Ah, mas eu quero investir nos fundos imobiliários. O que eu devo fazer? Bom, algumas dicas práticas que eu vou dar aqui. Esse vídeo já está ficando mais longo do que eu tinha planejado, então vou encurtar. Existem fundos de todo tipo. Então, falar sobre fundos imobiliários é falar sobre um mundo. Então, existem fundos com gestão ativa, gestão passiva, fundos que buscam ganho de capital, fundos que buscam fluxo de renda. E aí, o que a gente pode separar aqui rapidamente entre um e outro? Preste bastante atenção, porque casas de análise por aí cobrariam e estão cobrando por análises que certamente eu não conheço, mas certamente não vão muito além do que eu vou dizer aqui. Então, se um momento de crise, a partir de agosto de 2014, deu ruim no mercado imobiliário do Brasil, e a partir daquele momento era mais vantajoso ter renda fixa do que ter fundos imobiliários ou imóveis. Exatamente em agosto de 2014 eu já tinha comentado isso com os nossos leitores, e agora o mercado imobiliário está se recuperando. O que acontece é que durante o momento de crise, aqueles fundos imobiliários com contratos mais amarrados, em que o inquilino não pudesse sair, contratos de longuíssimo prazo, contratos personalizados que escapassem ali a várias regulamentações da lei de locações, esses contratos passaram a ser bastante atrativos naquele momento de crise, porque você tinha a certeza que não haveria vacância ou qualquer outra interrupção daquele fluxo de pagamentos. Então, aqueles fundos mais seguros se tornaram mais atrativos, embora todos sofressem uma desvalorização por causa da elevação dos juros e da inflação. Por outro lado, aqueles fundos que fossem ativos, comprassem e vendessem, ou que fossem baseados na atividade econômica, esses tiveram uma desvalorização bem maior do que os primeiros, e também aqueles fundos que vieram a ter uma grande vacância naquele momento por causa da saída dos inquilinos, se fossem os contratos mais curtos, ou que não tivessem muitas amarras, ou que tivessem sofrido também uma revisional de aluguel por parte do inquilino. Bom, considerando um momento de retomada da economia, esses fundos que estavam ali mais desprezados, que sofreram maior variação negativa, justamente deles se espera uma maior variação positiva nesse momento. Então, seria interessante o quê? Acompanhar índice de emprego e índice de renda das famílias para ver se os fundos de shopping center vão reagir. Nos shopping centers é um aluguel específico em que há um percentual ali das vendas, o faturamento de cada loja influencia no valor do aluguel pago. Então é um negócio misto de aluguel com varejo. Então, se houver uma retomada nos empregos, os shoppings devem voltar a ser bons investimentos. E outros fundos ali, por exemplo, hotéis que vinham com ocupação muito baixa, voltam agora a ter uma ocupação maior. E fundos de gestão ativa que compram e vendem imóveis com frequência buscando um ganho de capital, esses fundos também tendem a performar melhor nesse momento. Então, buscando esse tipo de ativo mais volátil em um momento de retomada da economia, você tem aí uma possibilidade maior de ter um ganho acima do mercado do que naqueles fundos mais seguros que eram boas opções até recentemente, mas agora é hora de mover um pouco a sua carteira. Então essa é uma das dicas que eu tenho para fundos chamados de tijolo. Os fundos de papel, eles são ainda mais abstratos, então a precificação de acordo com a variação da taxa, ela é muito mais eficiente, então é mais difícil ainda de você encontrar
algum ganho extra ali. Não é nada assim uma onda de valorização enorme que se espera por aí nos fundos imobiliários, a menos que a economia como um todo engrene novamente, e é isso que está apontando para acontecer, mas o percentual de influência que eu detectei dos juros, da variação dos juros sobre a valorização dos fundos imobiliários, ela é muito grande, ela tem sido muito grande, pode diminuir na medida em que os imóveis se valorizem. Nada de expectativas irreais, é possível ter ganhos acima do mercado, mas o importante é saber sempre com que você está lidando. Aproveito a oportunidade para anunciar que no mês em curso nós trataremos basicamente sobre imóveis aqui no nosso canal e lá no nosso site, ok? Então vou dar um tempinho aqui para você se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso material. Já se inscreveu? Então é isso aí. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Fique mais um pouquinho, principalmente se você for um mestre das estatísticas, dê alguma sugestão e corrija se eu estiver errado nos cálculos que eu fiz na planilha que eu vou apresentar bem rapidinho a partir de agora, ok? Então, fica assim, um grande abraço e até mais. Pessoal, então rapidinho aqui a nossa planilha, eu vou mostrar o que eu fiz e qual que é a estratégia que surgiu ao fazer esses cálculos. Aqui eu coloquei para o ano de 2017 o valor diário do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o valor da LTN. Onde eu baixei esse valor da LTN? No balanço e estatísticas do Tesouro Direto, você baixa lá o arquivinho XLS e vem com isso. E aí eu coloquei lado a lado o fechamento do IFIX com o preço da manhã da LTN 2023. Ao traçar um gráfico de dispersão, comparando IFIX com LTN, desconsiderando a data, então isso aqui, apesar de fazer uma curva parecida com essa aqui do gráfico, esse gráfico aqui não é por tempo, então o que a gente pode perceber aqui é o seguinte, existe uma correlação muito grande entre essas duas variáveis. E ao selecionar as duas, existe um add-on, um complemento para o Google Sheets, chamado Statistics, ele é gratuito, você instala esse complemento e aí você pode vir aqui em Statistics, Describe Data e gerar um gráfico. Eu já gerei esse gráfico aqui. Bom, ali você seleciona a variável, eu quero descrever. O que eu quero descrever? Quero descrever o IFIX a partir da LTN. Então vem cá, eu venho o índice IFIX por LTN. Eu tenho um filtro ali que não é necessário, é quase irrelevante, é só para descartar uns 2 dias aqui que eu tenho dado de um e não tenho do outro. E muito interessante, ele gera automaticamente, esse Google Add-on, o cálculo estatístico para mim. Eu já tinha gerado aqui, agora eu gerei novamente, só para vocês verem como que é feito esse cálculo. E aqui eu encontrei essa variável estatística que me fala que 85%, 84,5% do IFIX, ele é determinado pela variação na LTN aqui de médio prazo. Então, é um índice que eu considero muito alto e dá para se afirmar que a LTN, que os juros, a curva dos juros, influencia muito, influencia demais, determina quase o valor do IFIX. Bom, isso no prazo analisado 2017, ao longo do tempo, isso pode ocorrer variação. E qual seria a estratégia que eu pensei aqui com base nesse resultado estatístico? Como os valores desse gráfico de dispersão eles têm que se aproximar dessa reta, de acordo com a ideia de que uma variação na LTN teria que gerar uma variação no índice IFIX, a gente pode perceber, tirando esses valores aqui, em que foi naquele momento, se não me engano, da denúncia do Temer com Joesley Batista, então esses valores aqui podem ser desconsiderados, a gente pode perceber aqui que houve um momento em que a LTN se valorizou e isso não correspondeu a uma valorização do IFIX. Por quê?
1 a 1 seria nessa linha. Os momentos acima da linha, o IFIX se valorizou acima da LTN. E nos momentos abaixo da linha, o IFIX se valorizou abaixo da LTN, da variação da LTN. Bom, como o IFIX é a variável dependente do LTN, a LTN é a variável independente, não dá muito para operar nessa faixa aqui. Então você não vai comprar LTN porque o IFIX subiu e a LTN não. Porque essa conclusão é inverter a causa e efeito. Como a causa e efeito, essa é a causa, a LTN é a causa, o IFIX é o efeito, dá para operar aqui desse lado de baixo. E como? Nos momentos em que a LTN se valorizasse e isso não correspondesse a uma valorização do IFIX, você poderia adquirir IFIX e esperar o retorno para essa linha que seria a linha de regressão. Por quê? Então, como eu disse aqui, olha, aqui, nesse momento aqui, em que a LTN está na faixa de 600, de acordo com a linha de regressão, era esperado um IFIX aqui acima de 2.000 e pouco, mas ele estava aqui abaixo dos 2.100, então era para ele estar aqui e ele estava aqui. Então tem um potencial de ganho que a gente espera que depois ele volte. E, se não me engano, eu fiz aqui uma simulação para isso. Deixa eu achar. Foi aqui. Então, eu peguei um desses pontos aqui abaixo e tracei aqui apenas como um esboço, né, um teste. Eu peguei o ponto de 4 de agosto de 2017, em que, segundo aqui esses gráficos, não sei exatamente qual aqui o ponto, mas é um desses pontos, deixa eu ver se é esse, 2125, 2073. É um ponto desses aqui em que está bem longe. Deixa eu ver. Não achei aqui exatamente esse ponto, mas é um ponto em que está muito longe da reta de regressão. Então, se naquele momento você detectasse que, olha, está muito longe da reta de regressão, deve retornar à normalidade, valeria a pena comprar o IFIX? E aí eu fiz a simulação comprando naquele ponto e carregando até o fim do ano. O que eu percebi foi que o retorno no IFIX adquirindo naquele ponto até o fim do ano foi de 7,35% contra 2,61% da LTN. Então essa conclusão confirma a ideia de que há um retorno a essa linha de regressão e se houver esse afastamento, vale a pena adquirir o IFIX esperando que ele retorne para essa linha, ok? Então esse é um esboço de estratégia, espero no futuro com o Capitul ou até mesmo desenvolver uma planilha para colocar em prática um aviso automático de que essa situação está ocorrendo. Ok? Era só essa estratégia. Eu espero que, apesar da complexidade que ela envolve, apesar de ter aqui nomes esquisitos, indicadores estatísticos e ainda estão em inglês para piorar a situação, espero que você tenha entendido a ideia por trás da estratégia e estou aí aberto às críticas dos especialistas em estatística, ok? Pessoal, então esse era o nosso vídeo de hoje sobre fundos imobiliários. Espero vocês no nosso próximo encontro.